E aí, galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Lucas. Eu sou o Kaique. Eu sou o Cláudio. E eu sou o Guilherme. E hoje iremos falar sobre um assunto muito polêmico nos dias atuais, né, Cláudio? Sim, hoje iremos falar sobre o direito ao esquecimento. Bom, o século 20 e 21 é marcado por diversas inovações, sendo elas tecnológicas ou científicas. Apesar de todo o avanço, os direitos individuais permanecem, e atualmente existe uma grande discussão ao que se refere ao direito do esquecimento. Mas o que é o direito ao esquecimento, Guilherme? Bom, o direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, assim podendo causar sofrimento ou transtornos. Mesmo assim, muitos se perguntam se tal esquecimento realmente é um direito. Inicialmente, vale a pena ressaltar que o esquecimento é um efeito. O que realmente existe é o apagamento ou remoção de algo. Mas e aí, Kaique? O que o STF acha desse direito? Apesar desse tema ser bastante discutido no STF, Supremo Tribunal Federal, não reconhece o direito ao esquecimento, pois tal direito não seria compatível com a Constituição. A liberdade de expressão não pode perder seu valor durante o tempo. Mas então, por que esse tema veio à tona só agora, Prado? A resposta é muito simples, Kaique. O direito ao esquecimento voltou a ser um tema de extrema importância em razão da internet. Isso porque as redes de computadores podem armazenar informações eternamente. De modo simples, poucos cliques são necessários para que uma informação seja gravada pela rede imensa de computadores conectados pelo mundo. É praticamente impossível esquecer algo com uma ferramenta tão poderosa disponível a uma grande parcela da população. Mas e você, Gui? Tem algo a dizer sobre esse tema? Bom, Lucas, ao se falar do direito ao esquecimento, não podemos esquecer de abordar a liberdade de expressão, pois esses assuntos estão atrelados de maneira significativa. Liberdade de expressão é o direito de qualquer um manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos pessoais sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de terceiros, membros da sociedade, etc. Seria então o direito ao esquecimento um problema à liberdade de expressão? Então, Cláudio, segundo a advogada Thaís Borja Gasparia, não existe o chamado direito ao esquecimento. Toda a sistemática constitucional brasileira protege o livre trânsito de informações, a preservação da memória e dos arquivos. O esquecimento, como já restou claro na história, pode ser nefasto. Pois é, Kaique. Além disso, o ministro Luiz Felipe Salomão afirma que o acolhimento a tal direito constituiria um atentado à liberdade de expressão e de imprensa. Ele também acrescenta que o direito de fazer desaparecer as informações que retratam uma pessoa significa a perda da própria história, o que vale dizer que o direito ao esquecimento afronta o direito à memória de toda a sociedade. É absurdo imaginar que uma informação que é lícita se torne lícita pelo simples fato de que já passou muito tempo desde a sua ocorrência. Entendeu, Cláudio? Sim, logo é notável que os fatos que ocorreram e se tornaram parte do acervo de informações do coletivo não pode ser simplesmente apagado, pois isso resultaria em uma conduta autoritária de censura, não é mesmo, Guilherme? Com certeza, Cláudio. O direito ao esquecimento não pode gerar um efeito de esquecimento imediato ou a longo prazo, já que nenhuma decisão judicial pode forçar tal efeito de remoção de informações, não existindo qualquer garantia que leve informações ao esquecimento. Logo, deve-se repensar sobre a eficácia de tal direito. Mas mudando um pouco de assunto, você costuma se comunicar muito pela internet, Kaique? Sim, Gui. A facilidade de se comunicar não para de crescer
dificultando as possibilidades de esquecimento, tanto que a humanidade, ao longo da história, desenvolveu linguagens a fim de que pudesse transmitir conhecimento. Apenas a lembrança do cérebro não seria suficiente para conseguir armazenar todos os tipos de dados e informações. Então, se existiu uma necessidade de armazenar externamente, começamos pela pintura, depois os livros e em seguida os jornais. Mas e o avanço tecnológico, Guilherme? É claro que o avanço tecnológico garantiu que as informações fossem difundidas a uma velocidade incrível. Assim, torna-se perceptível que a lembrança é a regra e o esquecimento seria a exceção nesse caso, né? Por outro lado, existem diversos casos na qual o direito ao esquecimento parece uma opção plausível, uma vez que a privacidade está sendo invadida por meio da exposição sendo amplamente divulgadas e eternizadas pela rede mundial de computadores. Assim, as formas comuns de controlar a privacidade tornaram-se insuficientes, com a grande potência de circulação de dados pelo ramo tecnológico, tornando-se comum a desintegração da personalidade, ou seja, um ataque à liberdade e privacidade. Portanto, é necessário abordar os direitos de individuais. Mas e você, Cláudio? Conhece algum site que fala sobre esse assunto? Conheço sim, Dourado. O site Enciclopédia Jurídica diz que existem dois tipos de memória: uma individual e a outra coletiva. A memória individual liga-se aos direitos da personalidade, ou seja, a intimidade, vida privada, a honra e a imagem, e, de modo especial, a privacidade, seja por não se aspirar à divulgação de fatos que, embora verdadeiros, não se desejam noticiados, ou mesmo a divulgação da intimidade, esfera do segredo que se almeja manter distante do acesso público. Já a memória coletiva, ou histórica, é formada por fatos com ressonância comunitária, ou seja, referentes à cidadania cultural, à possibilidade de se conhecer o passado, através da livre investigação. Depois dessa explicação do Cláudio, é importante até ressaltar que deve-se separar o que é válido como uma informação e o que são dados pessoais sem nenhum tipo de relevância informal para a sociedade, né, Gui? Mas é claro, Kaique, a facilidade com que os conteúdos pessoais são facilmente divulgados expondo a privacidade, o direito ao esquecimento passa a ser uma possibilidade de recurso para conter e diminuir a divulgação de tais informações. Você não tem medo de ser exposto não, Cláudio? Bom, Guilherme, todo mundo está disposto a isso a partir do momento que tem alguma rede social. Por muitas vezes, as informações vazadas podem atacar a honra, a moral, como também a dignidade de pessoas. E, como dito anteriormente, não existe de forma constitucional o direito ao esquecimento. Mas os direitos à personalidade permitem que não existam violações resultando nos efeitos do esquecimento. Você conhece algum caso de alguém que foi exposto, Prado? Conheço sim. Um caso que se destaca relacionado ao direito ao esquecimento é de um ex-participante de um reality show chamado No Limite, que pediu que uma cena não fosse reexibida em rede nacional, na qual o participante teria ofendido um dos participantes de forma preconceituosa e racista. Segundo ele, sua intenção não era essa, e a Rede Globo teria modificado as cenas a fim de passar outra intenção. A juíza que administrou o caso entendeu que a integridade do rapaz estaria comprometida caso o episódio fosse exibido novamente, já que no passado o nome dele já havia sido associado a uma cena problemática. Mas então, como concluímos o nosso podcast, Kaique? É possível concluir que a exclusão de informações é um grande problema à liberdade de expressão e qualquer atitude que leve à censura aos fatos e a um risco ao mesmo sistema democrático. Contudo, é possível discutir a relação entre o direito de personalidade e o direito ao esquecimento de forma que assegure a saúde, segurança e dignidade à população.
Bom, pessoal, então por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por ficar no nosso podcast até agora e até a próxima. Obrigado.